Senhor presidente, senhores deputados, amigos da imprensa, jornalistas, o motivo do nosso pronunciamento hoje, presidente Marcos, é uma análise, eu diria, pormenorizada da situação econômica que nós estamos vivendo aqui no Amazonas nos últimos 12 meses. A partir do momento da posse da presidente Dilma, nós sofremos praticamente mês a mês algum tipo de manobra para desestabilizar ou verdadeiramente aniquilar a Zona Franca de Manaus. E o povo do Amazonas, as empresas, o polo industrial aqui instalado, vem resistindo bravamente a tudo isso. E as promessas, que são muitas, porém nunca cumpridas, fazem com que realmente nós tenhamos, a partir desse momento, uma preocupação muito grande com o nosso destino, com o nosso futuro. Mas o que me deixa mais apreensivo, deputado Chico Preto, é que, mesmo com uma parada econômica que o nosso país está vivendo nos últimos tempos, a arrecadação de impostos federais no Amazonas subiu 9,9%, comparando o período de 2011 com o período de 2010, no mês de abril. Ou seja, com toda a perseguição, com toda a perturbação, com toda a intransigência, eu diria assim, do governo federal em relação à Zona Franca de Manaus e ao Amazonas como um todo, nós ainda damos uma resposta positiva para o governo federal em termos de arrecadação. E quando esse retorno se faz necessário, como agora na questão das enchentes, na questão das necessidades que o nosso irmão Ribeirinho está tendo no interior, que não são pequenas, esse retorno é demorado, esse retorno é burocratizado, esse retorno é postergado. Essa obrigação do governo federal, que não é pouca nem pequena, é simplesmente relegada, é jogada nos ombros do governo do Estado e dos prefeitos do interior, enquanto que a arrecadação aumenta. Ou seja, o Amazonas cada vez mais dá para o governo federal e cada vez menos recebe em troca, numa necessidade como essa que nós estamos vivendo. Na semana passada, estivemos no município de Coari, onde participamos da 4ª mostra de gestão na área de educação, lá com o pessoal da SEDUC, uma solenidade muito bem elaborada, um congraçamento entre pais, alunos, professores, que realmente nos deixa até, de certa forma, emocionado com a dedicação que a classe dos professores tem para com os alunos do Amazonas, mas também percebemos essa necessidade grande que tanto aquele município, como o município de Tefé, que nós visitamos posteriormente, inclusive encontrando o deputado Sidney Leite também fazendo essa mesma visita, e o município de Alvarães, esses 3 municípios que nós tivemos na semana passada, têm essa necessidade enorme, proeminente, de ajuda, e esse recurso, como nós já vimos na outra grande cheia que houve, com o desbarrancamento de São Paulo de Olivença, onde foi prometido muito, foi mandado pouco e muito tempo depois. Depois que o barranco caiu, deputado Davi, ele já ficou submerso e aí apareceu de novo mais 3 vezes. E dos 80 milhões prometidos naquele tempo pelo presidente Lula, conseguiram chegar em São Paulo de Olivença, salvo engano, 17. Então, é muito bacana a gente prometer uma coisa que não vai cumprir para ficar bem na fita, né, para ficar bem na mídia e a população continuar sofrendo. Então, esse meu pronunciamento hoje dá conta disso. O Amazonas, ao longo dos anos, tem se mostrado um parceiro do governo federal da melhor maneira possível, tanto política,
tanto na política, como na área fiscal, como na área tributária. Os nossos índices são sempre crescentes, são sempre maiores, mas, infelizmente, esse retorno não se vê, não se percebe. E é isso que, nesse momento, a gente tem que cobrar, tem que exigir. O governador Omar está em Brasília, esteve ontem, cobrando exatamente isso das autoridades. O governo do Estado tem feito muito, mas precisa de mais. Não é um cheque de ajuda às pessoas afetadas com a enchente, que para alguns pode parecer uma coisa eleitoreira, mas eu diria que não. O cheque dos alagados, das pessoas que foram afetadas pela enchente, é exatamente igual ao Bolsa Família. E se a conotação de um for verdadeira, da outra não pode fugir. A diferença só é a contrapartida. E isso o Amazonas está perdendo cada dia que passa, e isso o Amazonas está realmente precisando desse interesse maior do governo federal em relação ao povo da nossa cidade e do nosso Estado. Era o que tínhamos para hoje, presidente.